É isso aí, nação rubro-negra, estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, ó, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Eu sempre peço pra galera se inscrever, porque tem muita gente que só assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Dá aquela moral, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e segue as redes sociais do canal Raflamelo. Hoje teve a convocação para as eliminatórias da Copa 2022 no Catar. Eu trago boas notícias para a torcida do Flamengo. Vou falar que o clube arrecadou quase R$1 bilhão. É ou não é? Outro patamar, senhores. E eles perguntam, de onde vem o dinheiro do Flamengo? Eu anotei tudo, vou ler para não me equivocar em nenhum valor, porque é muito importante, é com muita responsabilidade que o Clube de Regatas do Flamengo divulgou o balanço de 2019. Então aqui você vai saber tudo. O Tite chamou 3 jogadores do Flamengo, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol. Então 4 jogadores foram convocados até o momento, contando com o De Arrascaeta na seleção uruguaia. O Berrio e o Pires da Mota ainda podem ser convocados para as suas seleções, né, a Colômbia e também Paraguai, mas são 2 jogadores reservas. Titulares mesmo, 4. E aí, não teve o bom senso da CBF, porque o presidente Rodolfo Landim, na entrevista que ele deu na Espanha, para o canal Que Partidaço, ele falou, né, cobrou um bom senso da CBF, que chamasse no máximo 2 jogadores do Flamengo. O Tite chamou 3, disse que não tem compromisso com os clubes, porque agora é Copa do Mundo e não quer saber. É a filosofia do Tite nas convocações. E aí eu trago aqui algumas informações. Se não houve bom senso da CBF, houve pelo menos bom senso da FERJ, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro. Por quê? A FERJ antecipou o jogo do Flamengo contra o Bangu, que aconteceria no dia 23 para o dia 22. Isso aí é uma boa, porque o Juninho, né, lá da seleção brasileira, o Juninho Paulista, ele afirmou que a seleção fará os treinos nos dias 23 e 24 na Ilha do Retiro. Então, os jogadores poderão enfrentar o Bangu no dia 22 e aí embarcar para a delegação da CBF. Então o Flamengo, os jogadores só vão desfalcar contra o Boa Vista pela Taça Rio. Seriam 2 jogos. A FERJ, como antecipou esse jogo do Bangu, a FERJ ainda vai confirmar essa informação. Foi do Rafael Zarco, do Globoesporte.com. Então houve sim bom senso da FERJ. O presidente Rodolfo Landim tem um excelente relacionamento com o Rubinho, presidente da FERJ. Rubinho, inclusive, esteve na Colômbia, né, na delegação do Flamengo, a convite do departamento, né, dos dirigentes do Flamengo. Então houve sim bom senso da FERJ. Outra informação, e aí é uma preocupação para o Flamengo, é que o PSG não está a fim de liberar Neymar para as Olimpíadas. Isso aí vai gerar uma briga ainda, né, nos bastidores e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer. O certo é que 3 jogadores do Flamengo têm idades olímpicas. O Pedro, o Thiago Maia e o Gerson. E o Flamengo tem aí sim essa preocupação, porque pode ter jogadores na seleção principal e também na seleção olímpica. O Gerson quase foi convocado para o pré-olímpico, né, mas aí ele alegou desgaste físico e tudo mais. Aí gerou todo aquele imbróglio, a declaração do Juninho Paulista. Ele, inclusive, hoje, na convocação do Tite, falou que não falou nada diretamente para o Gerson, porque o jogador tem que se enquadrar ao sistema da CBF, enfim. Torcedor, o que você achou da seleção, da convocação da seleção brasileira para os amistosos? E aí, o Everton Ribeiro merece, né? Eu acho que na vida pessoal de cada jogador, eu acho que é o ápice, né, pegar uma seleção, jogar uma Copa do Mundo. Você vê o Gabigol, eu falei ontem no meu vídeo que o Gabigol era a certeza do Gabigol. Agora eu só fico chateado com uma coisa. O Tite chama os jogadores do Flamengo a passeio. Não coloca os caras para jogar ou bota 20 minutos, 10 minutos. Tem que botar os caras desde o início. Se é para fazer teste, se é para convocar, bota os caras para jogarem, cara. E aí tem essa falha no calendário, porque aqui o futebol não para. Deveria parar. É data FIFA, eliminatórias da Copa. E aí, por que não para? Então, os jogadores vão desfalcar o Flamengo nesse jogo contra o Boa Vista, válido pela Taça Rio. Vamos lá.
O Clube de Regatas do Flamengo atingiu 939 milhões de reais em receitas operacionais. E aí o que é isso? É bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogadores, que isso aí foi o que ajudou, né, a impulsionar essas receitas, e teve um aumento de 2018 para 2019 de 73%. Em 2018, a receita do Flamengo foi de 543 milhões de reais. Em 2019, teve esse salto aí de 939 milhões de reais. É um recorde absoluto, aí no hemisfério sul do planeta, e realmente pode ultrapassar 1 bilhão em 2020. Nós estamos falando de 1 bilhão de reais. É muita grana. E o Flamengo aí realmente se estruturando. Deixa aqui eu fazer justiça à gestão Eduardo Bandeira de Melo, porque poucos reconhecem que o Bandeira, quando assumiu o clube em 2013, ele reestruturou. Ele solidificou assim a saúde financeira do clube, e é bom a gente reconhecer isso. Todo flamenguista deveria reconhecer que o Eduardo Bandeira pode não ter ido bem no futebol, não ter conquistado grandes títulos, mas importantíssimo o que ele fez na sua gestão. Para mim, um dos maiores presidentes nessa questão administrativa, né, nessa questão de saúde financeira. Parabéns ao Eduardo Bandeira de Melo, que fez tudo isso na sua gestão, e o Flamengo hoje pode contratar, o Flamengo hoje pode olhar para a Europa, e o Flamengo hoje pode arrecadar aí 939 milhões de reais. Parabéns, Bandeira, e parabéns, Landim, né, por continuar aí trilhando esse caminho. O Flamengo arrecadou um total de 167 milhões e 700 mil reais com a venda de apenas 3 atletas. Renier Jesus, 125 milhões de reais. Pablo Mari, 40 milhões de reais. E Matheus Sávio, 2 milhões e 200 mil reais. Gente, isso aqui não estou inventando, não. O Flamengo divulgou no seu balanço oficial. O valor do Mari já está aqui, 40 milhões de reais. Então, o Mari dificilmente volta aí para o Flamengo. O Flamengo estimou também uma desoneração mensal de 1,5 milhão de reais, ou seja, isso aí na folha, né, de salário dos jogadores. Com essas 3 vendas e também o empréstimo gratuito de Renier, Alex Muralha, Vitor Gabriel, Iago Darubi, e as saídas de Rômulo, Luiz Henrique e Lucas Freitas. Os 2 últimos aí estavam na base. 84,9 milhões de reais. 84 milhões e 900 mil reais. Distribuídos da seguinte forma. Isso aí foi o que o Flamengo gastou. 34 milhões e meio em Michael. 29 milhões e 900 mil em Léo Pereira, zagueiro ex-Atlético Paranaense. 6 milhões de reais no jovem atacante Thiago Fernandes, que veio do Náutico para a base. Os empréstimos de Pedro Rocha, o Flamengo gastou 5 milhões e 300 mil reais. Pedro, atacante, Fiorentina. O Flamengo gastou 9 milhões e 200 mil reais para ter o Pedro até o fim do ano. Isso tudo aí fechou a conta, tá? E o Thiago Maia, ele foi emprestado gratuitamente pelo Lille. O Flamengo não gastou aí no Thiago Maia. Desse valor, 62 milhões e 100 mil reais ainda precisam ser pagos. Esse aí é o balanço do Flamengo. Divulgou muita coisa também sobre as redes sociais, teve um salto em todas as plataformas. Realmente o Flamengo crescendo e crescendo muito. O Flamengo informa que 35 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o Botafogo neste sábado, 18 horas. E o Botafogo, não sei se ficou com medo, mas mudou lá o planejamento, seria a estreia do Honda, e aí vai jogar lá para o meio de semana a estreia do Honda. Optou por não proporcionar essa estreia no jogo contra o Flamengo. E 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. A gente encerra aqui porque ontem eu vi uma entrevista do Mister Jorge Jesus para a Sport TV de Portugal. E, cara, cada vez mais eu me apaixono pelo Mister Jorge Jesus, porque é um cara muito lúcido, é um cara que entende tanto de futebol, é um cara à frente do seu tempo. E ele foi perguntado sobre tudo. Se ele se vê treinando a seleção brasileira. Disse que não. Ele não se vê treinando a seleção brasileira e o sistema brasileiro não iria permitir que ele treinasse
a seleção brasileira. Sabe o que é isso? Ele quis dizer preconceito. E realmente, futebol brasileiro tem preconceito com quem vem de fora. E o Mister veio e transformou o futebol brasileiro. Está ajudando o futebol brasileiro a voltar com a essência, né? Aquela essência do futebol vencedor, futebol campeão. É o futebol brasileiro de antigamente, que hoje o futebol europeu faz muito bem, e o futebol brasileiro parou no tempo. Então, nós temos que agradecer muito ao Mister Jorge Jesus por fazer isso, por resgatar isso. Ele foi perguntado também se foi o melhor grupo que ele trabalhou na vida. Ele falou que sim. Esses jogadores do Flamengo são muito humanos. Os elencos que ele passou aí pela Europa eram elencos frios, né? Os jogadores da Europa, os europeus, são frios. Não demonstram muita emoção. E esse grupo do Flamengo, ele disse que é mais uma família, que abraça ele, que tem um carinho muito grande. Quando o Flamengo perdeu para o Liverpool na final do Mundial, todos os jogadores fizeram fila, ficaram na frente dele e falaram assim: Mister, o senhor pode ficar tranquilo que ano que vem nós estaremos aqui e vamos conquistar o mundo. Isso mexeu muito com ele. Isso mexeu muito com ele e ele decretou ontem, nessa entrevista para o Sport TV de Portugal, que o fico dele no Flamengo, os jogadores terão total participação nisso. É claro que eles vão conversar ainda, o Flamengo, com os representantes do Mister, para chegar aí num denominador. O Mister merece ganhar mais, ele realmente fez um trabalho excelente. E falou que se ele sair do Flamengo, ele volta para Portugal. E aí ele explicou por quê. Ele falou que só existem 2 clubes no mundo que ele tem esse sonho de treinar, mas que ele acha que dificilmente chegaria esse convite, mesmo ele ganhando tudo esse ano pelo Flamengo e sendo campeão mundial. Ele acha muito difícil ele receber o convite desses 2 clubes, que ele coloca como os 2 maiores clubes, né? É claro que ele sempre coloca o Flamengo como o maior clube do mundo, mas assim, de Europa, ele só vê esses 2 clubes. E aí o repórter perguntou a ele, quais são os 2 clubes? Real Madrid e Barcelona. Fantástica a entrevista do Mister Jorge Jesus, né? E a gente encerra aqui com essa expectativa, com essa esperança de que o Mister possa ficar aí pelo menos até o fim de 2021. Seria mágico, né? Só lembrando aqui, como a gente está falando de Mister, e o Flamengo vai disputar um clássico contra o Botafogo, de todos os recordes, né? Tem mais um. Sob o comando do Mister Jorge Jesus, o Flamengo jogou 6 clássicos, foram 5 vitórias e um empate. Ou seja, o Mister não perdeu ainda clássico, não perdeu para Botafogo, não perdeu para Vasco, não perdeu para Fluminense, e que continue assim. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo.